Queridos filhos e filhas, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, onde quer que você se encontre, onde quer que você esteja. Nós estamos no Fé em Debate, um programa que tem por objetivo formar, educar, dar maturidade na fé. Porque quanto mais conhecemos, mais amamos. É uma alegria estar com você na sua casa, nesse Fé em Debate. Gostaria de lembrar que você faz o programa, você pode interagir e deve. É muito bem-vindo. Hoje nós iremos falar sobre espiritualidade. E com grande alegria recebemos aqui, nos estúdios da Obra Evangelizar é Preciso, Vanessa Roberta Massambini Rutes. Seja bem-vinda. Padre, muito obrigado pelo convite. Mas hoje falando sobre espiritualidade cristã. Quais são as bases desta espiritualidade? Quando nós falamos em espiritualidade cristã, Padre, nós temos várias bases. Eu gosto de dizer que talvez 7 delas sejam importantes. Então, primeiro, a nossa fé na Trindade. Depois, a nossa compreensão de que nós somos igreja. Depois, a compreensão específica de que todos nós precisamos entender o ponto histórico da construção da nossa espiritualidade. Né? Sim. A questão específica da nossa fé em Maria, a questão específica da nossa fé ou da nossa veneração aos santos, e principalmente eu acho que é o ponto principal, que é o ponto-chave, eu deixo ele por último porque eu considero ele mais importante, o ponto de que nós acreditamos em um Cristo e um Cristo ressuscitado. Bom, são essas as bases da espiritualidade cristã. No caso, você percebe que falta espiritualidade no mundo? Quando a gente fala em espiritualidade, Padre, se a gente for pensar no mundo como um todo, talvez a espiritualidade ela esteja bem dissolvida, ou meio líquida em todo o mundo. As pessoas acreditam em alguma coisa que é transcendente na sua maioria, só que às vezes elas não conseguem entender, e às vezes esse é um problema nosso, dos cristãos, exatamente qual é o fundamento da nossa espiritualidade, com quem realmente nós nos relacionamos. Né? Essa espiritualidade, ela tem uma mistura com outras formas, com outras percepções de mundo, como por exemplo o budismo, ou como por exemplo o espiritismo, como nós cristãos, ou muitas vezes o que acontece é que as pessoas juntam diversas características de espiritualidades diferentes e vivem isso na sua vida, sem prestar atenção de que muitas vezes ela como cristã, ou nós como cristãos e cristãos católicos, não estamos vivendo exatamente aquilo que nós precisaríamos viver enquanto vivência espiritual. Eu tenho dito que... Bom, eu faço a pergunta melhor. E você distingue há muita religiosidade e pouca espiritualidade? Há diferença entre religiosidade e espiritualidade? Concordo, Padre, sim. Existe muita religiosidade e pouca espiritualidade. Existe diferença, sim. Eu acredito, no que a gente estuda, enfim, a espiritualidade ela está ligada ao meu relacionamento com Deus. Exatamente. A religião, a própria palavra diz, é um religare. Ela é um conjunto de doutrinas, é uma forma de expressão da minha espiritualidade ou do meu relacionamento com Deus. O que acontece hoje em dia é que a gente tem a palavra mais correta seria formalismos. A gente formaliza as coisas e muitas vezes a gente esquece do nosso relacionamento com Deus. Eu vou à missa, mas não necessariamente presto atenção à missa, então eu vou por isso mais por uma obrigação do que necessariamente por um relacionamento com Deus. Eu vou à novena, enfim, eu faço várias, digamos assim, eu tenho várias expressões religiosas, mas muitas vezes eu tenho pouco relacionamento com Deus, eu cultivo pouco o meu relacionamento com Deus. Bom, se há uma diferença entre religiosidade e espiritualidade, você identificou, religiosidade são atos, são formalismos, são atitudes mais rituais. É possível colocar espiritualidade na ritualidade?
Não, com certeza, padre. Na verdade, a religião, ela se fundamenta sempre numa espiritualidade. O que acontece hoje em dia é que às vezes a gente se prende mais nos ritos, necessariamente, do que na forma como esses ritos significam na minha vida. Vou dar um exemplo muito simples. Nós passamos há algum tempo atrás toda a parte do rito do Trito Pascal. A missa do sábado de Aleluia, ela é uma missa muito ritual, mas ela é muito profunda e espiritual. Então, às vezes o que pode faltar, ou às vezes o que a gente precisa, na verdade, nos formar enquanto cristãos católicos, é exatamente o significado do rito. O que significa o rito? Por que nós fazemos todas aquelas leituras? Por que nós temos a entrada do Círio Pascal, a celebração do fogo? É exatamente isso que dá sentido ao meu relacionamento com Deus. A não compreensão da simbologia é um limitador? Por exemplo, há muitos símbolos na igreja, como incenso, como o círio. Mas hoje, as pessoas dizem aquela coisa. O desconhecimento do rito, a ignorância sobre aquilo que era um símbolo e para a geração de hoje já não é mais compreensivo, dificulta o aprofundamento espiritual. Exatamente, padre, dificulta e dificulta muito. Se as pessoas não entendem, na nossa vida espiritual, ela é feita de significados. Sim. Se eu não conheço o significado do rito que eu participo, eu não compreendo o rito, eu não vivencio o rito, e esse rito não tem, para mim, nenhum tipo de expressão espiritual de conexão com Deus. Mas existe um outro problema. Não só o desconhecimento do rito, mas existe o conhecimento errado do rito. Muitas vezes nós temos uma compreensão errada do que é aquele rito. E isso não que dificulte, mas isso gera uma vivência meio estranha e volta naquilo que a gente falou. Eu começo a fazer uma mistura de vivências espirituais a partir do rito. Entendi. Então, se nós pegarmos a Eucaristia, se eu não consigo entender que a missa, a Santa Missa, ela é feita de 2 momentos, palavra e pão, então a liturgia da palavra, a liturgia da Eucarística, se eu não consigo entender que a palavra faz parte da missa, e se eu não presto atenção nas leituras, se eu não presto atenção na homilia do padre, se eu não consigo prestar atenção no rito eucarístico, se eu não entendo, por exemplo, que a oração eucarística, ela é na verdade uma celebração de rememoramento para que nós possamos fazer a parte da mesa eucarística, a celebração litúrgica ela fica sem sentido. Sem sentido, é verdade. E, consequentemente, ela não me auxilia em nada na minha vivência espiritual. Ou ela pode, inclusive, atrapalhar na minha vivência espiritual. Portanto, você está dizendo que é importante você ir conhecendo o rito. Então, uma catequese permanente, uma busca pessoal de entender o significado é importante? É essencial, padre. O senhor falou em catequese permanente. Essa catequese permanente, ela precisaria ser realidade em todas as nossas igrejas, todas as nossas comunidades. Exatamente porque a gente fala sempre das 2 dimensões. Existem as pessoas catequizadas, que conhecem o significado do rito, e muitas vezes não tiveram encontro com Cristo, então essas pessoas catequizadas vivem o rito pelo rito. Sim. Nós temos hoje, com a graça de Deus, muitas pessoas que tiveram um encontro pessoal com Cristo. Esse encontro pode ter sido inserido num processo catequético ou pode ter sido tardio. E essa pessoa não tem a catequese. Então, o que acontece? Ela vive essa experiência profunda com Deus, mas ela sofre, na mesma medida, a falta da catequese para que ela possa reunir essas 2 na sua vivência espiritual. Nós estamos com a participação da Shirley. Seja bem-vinda, querida. Você fala de onde? Eu falo de Barbacena, Minas Gerais, padre. Barbacena, Minas Gerais. Seja bem-vinda. É um prazer você no Fé e Debate. Por favor, pode falar. Então, padre, eu queria, um esclarecimento, uma pergunta. Eu estou precisando muito de uma graça, padre. E eu queria saber o porquê que a graça não está chegando a mim. Ou seja, eu precisaria renovar mais a minha espiritualidade? Será que a minha espiritualidade está pequena, está pouca, que eu não estou conseguindo receber essa graça?
eu tô sem esse entendimento, sabe, padre? Entendi, Shirley. Eu queria saber do senhor como renovar essa espiritualidade. Como renovar? Muito obrigado pela sua ligação. Hoje, você já está cansado de mim. Hoje eu deixo a contribuição para a Vanessa. Por favor, Vanessa Rutz, ajude. Quando nós precisamos de uma graça, muitas vezes ela não vem como nós dizemos. Eu gosto de lembrar duas coisas. Às vezes pessoas de profunda espiritualidade e profunda religiosidade também não recebem a graça no tempo que elas esperam. Eu gosto de dizer que o tempo divino é um tempo diferente do nosso. O que nós precisamos muitas vezes para receber a graça não é só renovar a nossa espiritualidade, mas é também renovando a nossa espiritualidade entender os tempos de Deus. E como nós renovamos a nossa espiritualidade? Exatamente num processo de busca pessoal, de compreensão pessoal de como está a minha fé. E a partir disso, sim, eu começar a compreender, por exemplo, como Deus age na minha vida e a forma como Deus age, e entender o que é esse processo da ação de Deus na minha vida e o porquê que essa graça está demorando. Às vezes, ela está demorando exatamente porque é o tempo de Deus, é o tempo da graça, e a gente precisa viver isso de uma forma profunda. Estou vendo uma pergunta aqui. Uma pessoa, Paulo Antônio, ele está fazendo a seguinte pergunta. Tenho 15 anos. Minha pergunta é se não é falta de informação da Igreja Católica para ser passado para os católicos de como vivenciarmos a espiritualidade de cada um, tentando compreender. Não é falta de informação? Quando eu falo falta de informação, padre, a gente tem que tomar cuidado, porque nós temos muita informação dada pela Igreja Católica. Esse programa é uma informação dada pela Igreja Católica. O problema, muitas vezes, é que as pessoas, elas não buscam essa informação. Se nós formos olhar, nós temos vários canais católicos, nós temos as nossas comunidades, a gente pode perguntar para o nosso padre. Então, a Igreja Católica, ela vive um processo de catequese permanente. Isso é um foco da evangelização, da nova evangelização. Mas a gente precisa buscar os lugares certos. E às vezes eu não sei aonde buscar. E para isso eu preciso pedir para o sacerdote da minha comunidade, para um líder da minha comunidade, onde é que eu posso buscar exatamente essas informações. E tem outro detalhe, né, Vanessa? Quando a igreja exige um pouco, a pessoa reclama. Por exemplo, vai fazer o batizado, a gente pede que haja uma formação. O pessoal já critica, curso para pais e padrinhos. Gente, uma formação, não aceita. Se pede uma catequese, tem catequese de adolescentes, de fase intermediária, de adulto. Tudo é visto como algo odioso, como se fosse algo ruim. Então, a igreja, de modo geral, tem essas formações, mas parece-me que há um não quero, né? Uhum. Exatamente, às vezes eu quero muito a experiência com Deus a todo momento, mas eu esqueço que a experiência com Deus a todo momento depende também dessa minha formação pessoal, e a formação pessoal é uma experiência com Deus. Na verdade é assim, padre, quando nós nos aproximamos do conhecimento de Deus, nós vamos também nos aproximando mais, ou vamos alimentando a nossa fé. E alimentar a nossa fé é uma experiência muito profunda com Deus. Então, um exemplo muito simples, quando você faz um curso de Sagrada Escritura e você se aproxima mais do conhecimento da Sagrada Escritura, você vai conseguir fazer sua Lexio Divina melhor e a tua experiência com Deus vai ser melhor. Quando você faz um curso de liturgia, você aprende mais sobre o rito litúrgico, a tua experiência na Santa Missa vai ser mais profunda também. Então, a gente nunca pode achar que a formação é uma coisa imposta pela igreja. A formação, ela é oferecida pela igreja e ela é indicada em muitos momentos e sempre. Então, a gente precisa buscar essa formação para aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Muito bem, vamos atender Gislaine. Padre Reginaldo. Seja bem-vinda, você fala de onde, Gislaine? Eu falo aqui de Curitiba, do bairro Bigorrilho. Muito bem-vinda, é um prazer imenso. Por favor. Então, minha pergunta é, eu sou catequista
E eu queria saber a opinião da Vanessa. A gente sabe que os ritos da igreja, para nós adultos, eles vêm sempre para aumentar realmente a nossa espiritualidade. A gente pode colocar isso desde a primeira etapa, aquelas crianças, os catequizandos que começam entrando na primeira etapa, se isso para eles também ajuda a aumentar essa experiência com Deus, se eles não vão ser mais confundidos. Qual a sua opinião dela sobre isso? Na verdade, é muito pertinente a sua pergunta, agradeço ela. A nossa catequese, ela precisa ser formativa. Qual que é a diferença de informativa para formativa? Nós recebemos muitos catequizandos que não são provenientes necessariamente de uma família religiosa. Às vezes eles fazem isso pro forma, né? Por uma questão social, às vezes até, que a família exige isso dos filhos. Quando eu digo que a catequese precisa ser formativa, é exatamente no sentido de que ela precisa trabalhar a formação dessas crianças para entenderem os ritos, mas ao mesmo tempo também proporcionar espaços de vivência espiritual para que elas possam fazer essa conexão entre o que elas aprendem na catequese e o que elas precisam vivenciar na sua existência. Eu sei que aqui em Curitiba nós temos um processo de celebração litúrgica, de celebrações que são momentos fortes no período catequético. Que é o catecumenato. É baseado no catecumenato, padre. Então, resgatar na nossa catequese o princípio do catecumenato é uma forma, sim, da gente ajudar o nosso catequizando a não só conhecer racionalmente, mas a conhecer e vivenciar essa dimensão como um todo. Gislaine e a Vanessa só contribuindo, realmente a renovação da catequese quer muito esse aspecto celebrativo, né? O conteúdo não pode ser esquecido, mas na dimensão celebrativa do criar laços, empatia e experiência. Muito obrigado, Gislaine, pela sua participação, a você que fala do bigorrilho. Bom, padre, perguntas que estão chegando pelo WhatsApp. Padre, não tenho nenhuma fé em nada e não tenho vontade de ir à igreja. O que faço? Bem, primeiro, lembrando o conceito de fé lá de São Paulo. Fé é certeza a respeito daquilo que a gente não vê. Você está escutando o programa do padre. Consequentemente, alguma fé você tem. Talvez o que você esteja passando no seu caminho espiritual é um momento de deserto, um momento mais de distanciamento da presença de Deus na sua vida. E isso acontece com todos nós. Todos nós passamos por momentos assim. O que nós não podemos é de, nesses momentos, nos afastarmos da comunidade, nos afastarmos de Deus, deixarmos as nossas orações e a nossa vida espiritual de lado. Então, essa dimensão de sentir-se distante de Deus precisa estar muito ligada também à dimensão de não desistir de ir ao encontro de Deus. Maria Cleusa. Padre. Seja bem-vinda, querida. Vai lá, minha querida. Padre, é o seguinte, a falta de espiritualidade que existe no mundo não é baseado na falta de fé que as pessoas têm na existência real de Deus entre nós, um Deus vivo? Faça de novo, repita de novo, por gentileza. A falta de espiritualidade que existe no mundo não é a falta de fé que existe das pessoas em acreditar que Deus existe realmente entre nós. Que é um Deus vivo? Um Deus vivo. Às vezes as pessoas acham que Deus existe porque você fala, porque eu falo, porque outro fala. Mas não existe aquela crença, aquela credulidade, você entendeu? Entendi, Maria Cleusa. Aquela dúvida que acompanha sempre eles, então estão sempre buscando alguma coisa para que realmente eles saibam que Deus existe. Muito pertinente a pergunta da Maria Cleusa. Exatamente, Maria Cleusa, você tem razão no que você disse. Quando nós não experienciamos o Deus vivo, nós espiritualmente nos sentimos muito fracos. A presença de Cristo como um Deus que ressuscitou, a presença da Santíssima Trindade e a compreensão disso na nossa vida é o fundamento da nossa fé. Por isso. Bom,
A Cláudia Fernandes fez a seguinte pergunta: como entender as respostas de Deus para a nossa vida? Deus responde, ela tem razão, mas como entender essas respostas? Olha, Cláudia, isso é um processo de discernimento muito profundo. Realmente Deus nos responde de diferentes formas. Mas eu gosto sempre de dizer que quando nós não nos sentimos preparados para entender as respostas de Deus na nossa vida, nós precisamos buscar o que a gente chama de um diretor espiritual. Uma pessoa que, conhecendo a nossa caminhada, nos ajude a entender a resposta de Deus na nossa vida. Então, se você não se sente preparada para entender essas respostas, procure um diretor espiritual, uma pessoa de uma vivência espiritual profunda, que você confie, que tenha empatia com você, para que ele possa te ajudar nessa caminhada. Pensando, Vanessa, que nem todos têm esse privilégio que você teve, que eu tenho, como a pessoa pode, dentro do possível, tatear uma resposta, uma percepção dos sinais de Deus? Mas tem muitas perguntas que estão aqui e eu vou fazer. Por isso, daqui um pouco nós começamos bate e volta nas perguntas e respostas. Ruth, continuando o raciocínio. Cláudia, você fez a pergunta: como entender as respostas ou sinais de Deus na nossa vida? O ideal é que a gente tenha um diretor espiritual, mas quando nós não o temos, acho que duas coisas são importantes. A primeira delas é você olhar para a sua vida e perceber se tudo o que está acontecendo não é um grande sinal de Deus. Muitas pessoas, quando passam, por exemplo, por um processo de desemprego, elas olham aquilo como uma coisa ruim, mas pode ser que não seja. É um acontecimento da vida. E como é que nós podemos olhar a presença de Deus nisso tudo? Agora, quando você pergunta a Deus ou quando você pede a Deus alguma coisa e você precisa entender a resposta dele, o ideal é que você preste atenção em tudo o que acontece à sua volta. Porque Deus pode se manifestar a você de uma forma, com uma palavra de uma pessoa. Deus pode se manifestar a você com um acontecimento. Ele pode se manifestar de diferentes formas. Então, duas coisas são importantes. A primeira, atenção às coisas que acontecem na sua vida. E segundo, a questão específica de você conseguir discernir se aquilo é a voz de Deus e se como Ele está conversando com você. Tem uma pergunta, Mari Silva, eu quero responder ainda nesse programa, mas eu vou continuar. A irmã Marlene, ela está fazendo a seguinte pergunta. Bom Jesus da Lapa, Bahia. Como podemos ajudar uma pessoa a viver sua espiritualidade cristã nos dias de hoje? Acho que, irmã Marlene, duas coisas são bem importantes. Primeira coisa é a questão de a pessoa realmente procurar essa formação pessoal dela para ela poder viver especificamente a espiritualidade cristã. E a segunda coisa, que é muito importante, é a presença e a vivência comunitária. Não existe espiritualidade cristã fora da inserção de uma comunidade. Olha lá, gente, olha a afirmação. A gente não consegue viver uma espiritualidade cristã, porque ser cristão é ser comunidade. Jesus é o corpo, né? A igreja é o corpo de Cristo. Nós precisamos viver na comunidade. Então, como ajudar uma pessoa? Primeiro, inserindo ela na comunidade, acolhendo ela na comunidade, depois ajudando ela nesse processo de vivência com Deus a se formar. O Carlos Alberto, de BH, está perguntando: como viver a espiritualidade na comunidade eclesial de base? Olha, é uma coisa muito importante. As comunidades eclesiais de base, elas têm uma espiritualidade própria. Sim. E muito forte, que eu admiro muito porque eu vivenciei ela quando eu era criança. Como viver a espiritualidade na comunidade eclesial é vocês procurarem resgatar o fundamento dessa proposta vivencial da igreja. Qual é o fundamento? Como nós podemos, na nossa comunidade eclesial de base, pensar a nossa vivência e não só a nossa ação? Como linkar vivência,
espiritual e ação nesse processo. Então, é um processo de discernimento de toda a comunidade de como eles podem resgatar essa vivência espiritual no processo deles. Eu acredito que essa pergunta que veio do Rio de Janeiro agora é fruto de uma afirmação que fizemos no passado. Nós acabamos dizendo que não tem como ter uma religiosidade sem espiritualidade, que seria algo pernicioso. Por isso a pergunta veio. Do outro lado, existe espiritualidade sem religiosidade? Como eu gosto sempre de afirmar, a espiritualidade, ela não é só cristã, mas a espiritualidade cristã e católica sem religiosidade, ela não consegue se estruturar. Eu preciso viver isso comunitariamente. Sim. Eu preciso viver dentro da religião. Se você tem uma espiritualidade budista, se você é espírita, se você tem uma outra vivência com Deus ou com o transcendente, você às vezes consegue viver sem religiosidade. Mas nós cristãos católicos precisamos sim. A nossa espiritualidade, ela se manifesta na religiosidade. Escutou, gente? É algo importante, são afirmações importantíssimas. Olha, vivo um momento de deserto. E é um rapaz, um senhor, sei lá, um homem. Vivo um momento de deserto. É bonito ouvir isso. Não é bonito no sentido de agradável, mas essa consciência em minha vida. Quando comecei minha caminhada há 10 anos, sentia mais a presença de Deus. O que posso fazer para voltar àquele fervor? Leonardo de Juiz de Fora. Leonardo, você vive um dos momentos mais lindos da vivência com Deus, mas um dos momentos mais duros da vivência com Deus, que é o momento de deserto. Aridez. Aridez espiritual. Todos nós vivemos isso nas nossas vidas. E é um momento que nós vivemos de amadurecimento da nossa fé. Quando nós nos sentimos áridos, nós precisamos continuar buscando a Deus. E com o tempo, com o processo de Deus, com a pedagogia que Deus usa para se relacionar com você, esse tempo vai passar. E você vai ter um relacionamento mais profundo e mais vivo com Deus. Leonardo, a aridez é um dos momentos de maior amadurecimento. É mais difícil, mas é a fase onde mais somos trabalhados por Deus. Porque aí não é o sentimento do prazer ou da compensação. É onde Deus realmente trabalha na massa bruta de um ser humano que quer ser trabalhado e mexido. Continue. Retroceder é perder a oportunidade de chegar mais perto de Deus. Perguntas. O que pode ser feito? Então, da aridez, acho que respondemos, né? Sim. Aproveite, Leonardo, vá em frente. É uma fase muito propícia para o amadurecimento. O que pode ser feito para que a espiritualidade seja aceita e sentida? Para que tenhamos celebrações mais fervorosas. Sirlene de Maringá. Sirlene, a dimensão da espiritualidade ser sentida, ela também passa pela experiência pessoal da pessoa. O que nós podemos fazer para isso? Nós precisamos criar espaços de formação, nós precisamos criar dimensões onde a nossa celebração seja explicada, seja sentida. A gente precisa fazer isso como comunidade de uma forma muito trabalhada. E principalmente a gente precisa trabalhar a questão de como nós vivemos a nossa fé dentro da Santa Missa. Então isso tudo depende da questão da estrutura da comunidade. Por isso, mas também depende da minha experiência pessoal com Deus. Então o que vocês podem fazer é criar espaços propícios para essa experiência. Vanessa, se me permite falar, bom, para entender, por exemplo, o Dom Peruso tem feito antes do domingo a Léxio Divina do domingo que vai se celebrar. É uma forma de se preparar. As equipes litúrgicas pensam em arranjos, decoração, espaço litúrgico, etc. Porém, só dizendo para você que perguntou, e eu formulo a pergunta, nem sempre podemos medir a fé
ou a espiritualidade pelo sentimento. Você ter momentos de sentimentos agradáveis não significa necessariamente fé, ou que não tenha fé. Concorda, Vanessa? Concordo inteiramente, padre. A gente não pode... Muitas vezes a gente quer sentir Deus. E nem sempre Deus se faz sentido, né? Muitas vezes nós estamos em períodos de aridez. Mas a gente precisa fazer com que a nossa liturgia ela seja profunda e atinja a todas as pessoas, independentemente do que elas vivem de forma pessoal. Se uma pessoa vai numa bênção com o Santíssimo e não sente nada, não quer dizer que ela não tenha rezado, não é, Vanessa? Exatamente, não quer dizer que ela não tenha se encontrado com Deus. Simplesmente ela não teve uma experiência sensível dessa oração que ela fez. Maria, eu me sinto na obrigação, Vanessa, de responder. Bom dia, padre. Eu sou Maria Aparecida, da cidade de Itaúna, Minas Gerais. Sou amaziada, estou fazendo a crisma de adulto e cada dia aprendi mais. Mas infelizmente não sei se poderei crismar, pois meu marido não quer se casar comigo. Devo desistir da crisma e não poderei receber o sacramento. Maria, acredito que é importante você levar esse caso para a catequista e provavelmente para o pároco. Por quê? Porque se você é católica, ele, não importa sendo católico ou não, mas não há impedimento para vocês casarem e ele não quer, e você vai perguntar de novo, ele não quer, você pode fazer o teu casamento, respondendo de uma forma bem prática, mas isso quem vai definir em fórum interno é o sacerdote. Você pode sanastio radite, mas você pode ir lá e resolver. Então não desista da crisma. Apenas vai fazer uma partilha com o padre para resolver a parte católica. E você vai poder comungar sim. Bom, já falei da Cileide. Qual é a relação de espiritualidade e religião? Ana Paula de Arapongas. Acho que já respondemos. O Juliano de Divinópolis. Através de que mecanismos é possível fortalecer as bases da vivência diária da espiritualidade, de forma que ela nos leve a melhorar como ser humano? Olha, linda a sua pergunta, meu querido. Juliano, alguns mecanismos, você usa a palavra mecanismos, mas eu vou falar, algumas práticas que nós podemos ter são, eu gosto sempre de dar dois exemplos. A Santa Missa, ela é um momento profundo de relacionamento com Deus. Então, se a gente pode ir à missa diariamente, é uma prática que pode fortalecer as bases da minha vivência diária. Mas tem uma outra prática que eu particularmente gosto muito de ressaltar, que é a vivência da Léxio Divina. Se nós não vivenciamos a prática da Léxio Divina, se nós podemos fazer ela só uma vez por semana, que façamos uma vez por semana e essa palavra se torne vida nas nossas vidas. Então, eu acho que esses seriam dois bons caminhos. Bom, gente, por incrível que pareça, temos que nos despedir. Eu agradeço a você, querido ouvinte que nos acompanha, é um prazer sempre imenso estar com o Fé em Debate. A todos que ligaram, participaram, mandaram suas perguntas, espero que nós tenhamos ajudado. Mas agradeço de modo muito particular você, Vanessa Rutz. Obrigado pela sua sensibilidade, pela sua sempre presença e parabéns pela sua espiritualidade e a profundidade do seu conhecimento de Deus. Obrigado, Padre, pelo convite. Agradeço também a participação de todos os ouvintes nossos. Muito obrigado, Deus abençoe a você, Vanessa. Continue nesse trabalho. A todos, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pelas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.